Você é o tipo de pessoa que confia demais ou que desconfia demais? Conheçam Missy. Ela nasceu no dia 26 de abril de 1974. Ela era uma mulher de 19 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Missy foi descrita como uma mulher de muita fé, doce, ingênua e que sempre acreditava nas pessoas ao seu redor. Em sua adolescência, ela tocou na banda do colégio. Não era o tipo de menina popular, porém ela tinha alguns amigos, frequentava a igreja, sempre deixou bem claro que queria se guardar para o casamento e tinha o sonho de se tornar professora de matemática. Como a família de Missy não tinha uma boa vida financeira, ela nunca quis colocar o peso de pagar uma faculdade nas costas da mãe. Desde bem novinha, sempre trabalhou muito e ela fazia isso para poder conquistar seus objetivos. Assim que terminou o ensino médio, Missy logo entrou na faculdade. Em 1994, ela estava trabalhando em 2 restaurantes para poder pagar suas contas. Em certo momento, ela teve que trancar a faculdade por um período porque não estava conseguindo pagar tudo. Fez isso para poder juntar algum dinheiro e para poder juntar esse dinheiro, ela conseguiu um terceiro emprego, que era trabalhar como babá algumas vezes. Nessa época, Missy já não estava mais morando com os pais, ela estava morando sozinha em um apartamento que conseguiu conquistar com seu próprio dinheiro e também estava em um relacionamento com um homem chamado Ivan, que em algumas matérias se diz que era o primeiro namorado que ela teve na vida. Em um certo dia de março de 1994, Missy estava trabalhando em um dos restaurantes. Em certo momento, um de seus colegas de trabalho, chamado Charles, comentou com ela que ele estava sem um local para ficar, que as coisas estavam bem difíceis, e como ela já o conhecia do restaurante, sentiu pena e o convidou para passar alguns dias em seu apartamento. Ao saber disso, o namorado de Missy não gostou nada de saber que ele estava dormindo no mesmo apartamento que ela. Ele então foi até Missy, a questionou sobre por que Charles podia dormir no apartamento e ele não. Ela tentou explicar que eles namoravam, então para ela seria uma tentação muito grande ele ficar no apartamento junto com ela, coisa que era bem diferente porque Charles era seu amigo e ela não tinha nenhum sentimento por ele. Mesmo explicando isso, Ivan não gostou, ele continuou falando muitas coisas para ela, o relacionamento ficou um tanto abalado, até porque ele nunca aceitou muito bem o fato dela querer ser virgem e só querer ter relações íntimas depois do casamento. Poucos dias após acomodar o amigo, Missy teve uma péssima surpresa. O que acontece é que ela costumava guardar todo o dinheiro que recebia das gorjetas dentro de um pote que ela deixava em um certo local de sua casa. Um certo dia, após Charlie se mudar, ela foi verificar esse pote, porém ela não encontrou dinheiro algum. No mesmo instante, ela logo soube que foi ele, até porque somente os dois tinham a chave. Missy ficou imensamente triste porque se sentiu traída, foi até ele, o questionou. Charlie não devolveu esse dinheiro e depois ela pediu que ele fosse embora de sua casa. Missy não fez somente isso, ela também foi até a polícia, ela contou tudo o que tinha acontecido, ela falou sobre Charlie para os policiais, eles o procuraram, porém como ele não tinha residência fixa, foi muito difícil, eles não conseguiram encontrá-lo e até acreditaram que ele tinha se mudado para um outro estado e por isso seria ainda mais difícil localizá-lo. Alguns dias depois, no dia 7 de abril de 1994, Missy chegou do trabalho tarde, como costumava fazer todos os dias, telefonou para a mãe, como também fazia todos os dias, para dizer que estava bem, e elas ficaram por um tempo conversando. Ela não escondia absolutamente nada da mãe, sempre que alguma coisa nova acontecia, ela contava, falava sobre seu namorado, sobre as coisas que aconteciam em sua vida, e sua mãe a ouvia atentamente. Por volta de 11h30, meia-noite, Missy contou para a mãe que dias antes ela teve um grande problema em seu trabalho. Ela disse que foi até a gerência denunciar um de seus colegas de trabalho porque ele estava roubando dados dos cartões dos clientes e por causa disso esse homem foi demitido. O nome dele era Jeffrey. Assim que foi demitido, não aceitou bem. Ele foi até Missy, começou a discutir com ela e em certo momento Missy contou que ele chegou a dizer que poderia tirar a vida dela.
dela. Ela também contou que tinha recebido uma visita de um outro colega de trabalho alguns dias antes em sua casa, falou tudo o que tinha para falar e depois elas desligaram o telefone. Com isso, algumas horas se passaram. Ainda naquela madrugada, por volta de 4 da manhã, os bombeiros começaram a receber muitas ligações do complexo de apartamentos onde Missy vivia. Eles então foram até lá, encontraram o apartamento do segundo andar queimando. Esse apartamento era de Missy. E assim eles começaram a trabalhar para controlar toda aquela situação. Assim que conseguiram controlar o fogo, eles entraram no apartamento para verificar se tinha alguém. De acordo com os bombeiros, assim que entraram, eles perceberam que a porta de um dos quartos estava fechada. Devido a isso, o fogo não conseguiu se alastrar completamente nesse cômodo e assim, ao entrar nesse quarto, eles encontraram Missy sem vida sobre a cama. Imediatamente, os bombeiros contactaram as autoridades que foram até lá. Ao chegar ali, eles perceberam que não havia sinais de entrada forçada na casa. Também notaram que Missy não perdeu a vida por causa do fogo ou por causa da fumaça e então a levaram para análise. Ao chegar nesse lugar, os profissionais constataram que ela não faleceu devido à inalação de fumaça, disseram que isso aconteceu devido a golpes com uma faca e ainda disseram que havia sinais de abuso. A partir daí, uma amostra coletada em Missy foi enviada para análise. Enquanto os investigadores estavam esperando esse resultado, eles começaram as investigações porque queriam encontrar o mais rápido possível o culpado que tinha feito tudo aquilo com aquela moça. O primeiro suspeito em potencial foi Ivan. Como ele era o namorado de Missy, os policiais inicialmente focaram nele, pesquisaram um pouco mais sobre sua vida também e descobriram que anos antes ele já tinha sido preso devido a alguns abusos que cometeu. Ele ficou algum tempo na prisão, foi julgado, ficou alguns anos preso e depois recebeu sua liberdade condicional. Durante o interrogatório, Ivan disse aos investigadores que não tinha tirado a vida de Missy. Ele comentou com os policiais sobre Charles, disse que ele que deveria ser investigado, já que morou com sua namorada por alguns dias, forneceu uma amostra de seu DNA sem problema algum, não questionou a polícia e acabou sendo descartado posteriormente porque seu DNA não era compatível com a amostra encontrada nela. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que existe uma outra fonte que diz que, na verdade, Missy não contava sobre esse tal namorado para a mãe. De acordo com essa fonte, os policiais só ficaram sabendo sobre ele porque eles encontraram algumas cartas no apartamento dela, coletaram essas cartas, restauraram e assim descobriram sobre esse romance que os dois tinham. Com isso, os policiais continuaram as investigações. Enquanto Charles não era encontrado, eles conversaram com muitas pessoas que conviviam com Missy, incluindo seus colegas de trabalho, que acabaram falando com os policiais sobre Jeffrey, aquele homem que eu contei pra vocês que ela denunciou a gerência porque estava fazendo algumas coisas erradas no restaurante. Os colegas de trabalho de Missy disseram que no dia em que tudo aconteceu, Jeffrey ficou muito irritado, que a briga entre os dois foi bastante intensa e que no dia Missy ficou bastante assustada. A partir daí, os policiais decidiram procurar esse homem. Ao ser encontrado, ele foi levado para ser interrogado, disse que era inocente, falou que não tinha feito nada daquilo, mas falou que tinha brigado com Missy sim. Ele falou que no dia ficou com muita raiva e por isso falou muitas coisas no calor do momento, mas que ele não tirou a vida dela. Além disso, ao ser questionado se tinha um álibi, Jeffrey disse que passou a noite toda, na noite dos acontecimentos, dormindo com sua namorada, que não saiu para local algum, e depois ainda forneceu uma amostra de seu DNA sem grandes problemas. Mesmo após tudo isso, os investigadores continuaram desconfiando muito dele. Por causa disso, eles foram procurar a namorada de Jeffrey. Ela então disse que ele estava mentindo, que não passou a noite com ela e que ela nem sabia onde ele esteve. Além disso, ela falou que ele era um péssimo namorado, que a tratava muito mal, que ela tinha bastante receio dele, algumas vezes tinha um certo medo e por isso ela estava pensando até em terminar com ele. Alguns dias depois, enquanto as investigações ainda estavam em andamento,
Os policiais receberam a ligação da namorada de Jeffrey. Nessa ligação, ela disse que após o encontro que teve com a polícia, ela tomou coragem, terminou com ele e então se mudou para a casa de seus pais. Ainda de acordo com ela, algum tempo depois, Jeffrey foi até ela, obrigou que ela entrasse em seu carro, a manteve com ele por horas sem que ela concordasse com aquilo e então ela ficou com muito medo de que algo pudesse acontecer com ela. Em certo momento, Jeffrey acabou se distraindo, ela conseguiu fugir, pegou o telefone e assim ela conseguiu entrar em contato com a polícia. A partir daquele momento, os investigadores começaram a procurar por Jeffrey em todos os lugares. Ao encontrá-lo, ele foi levado para a delegacia, foi preso e nesse momento os policiais tiveram quase 100% de certeza que ele também estava envolvido no caso de Missy. Por causa disso, eles entraram em contato com o laboratório, pediram urgência no exame que eles estavam fazendo na amostra dele e então, ao receber esse resultado, eles constataram que Jeffrey não estava envolvido no caso de Missy porque a amostra de DNA dele não era compatível com a amostra encontrada nela. Apesar disso, ele ficou preso pelo que fez com a namorada, acabou sendo julgado e recebeu 4 anos de prisão. Semanas depois, um mês após o início das investigações, a mãe de Missy ligou para a polícia. Durante essa conversa, ela informou que no dia que a filha faleceu, elas conversaram pelo telefone, contou toda a conversa e mencionou algo que até então os investigadores não sabiam. Ela relatou que durante a conversa, a filha lhe disse que no dia 3 de abril, dias antes dela falecer, um homem chamado Luiz, que trabalhava em um restaurante com ela, foi até seu apartamento à noite e ela permitiu sua entrada. De acordo com a mãe, Missy falou que eles conversaram muitas coisas, que ele reclamou sobre seu namoro, reclamou também sobre o fato da namorada estar grávida de seu segundo filho, desabafou e em um certo momento eles brincaram de briga de travesseiros. Ao ouvir isso, os investigadores acharam tudo aquilo muito estranho, perguntaram à mãe se eles eram apenas colegas de trabalho, ela disse que não, e falou que além de Missy ser vizinha de Luiz, ela também às vezes trabalhava como babá para o filho dele quando ele e a namorada precisavam. Com isso, os policiais decidiram interrogar esse homem, já que eles acharam tudo isso muito suspeito. Ao falar com ele, Luiz se mostrou bastante solícito, respondeu todas as perguntas e quando foi questionado se tinha um álibi, ele confirmou que sim e falou que passou toda a noite dormindo com sua namorada. Depois disso, assim como os policiais fizeram com os outros homens, eles também pediram o DNA de Luiz. Ele então, nesse momento, ficou um tanto assustado, falou que para que eles precisavam daquilo, já que todas as evidências foram queimadas, e então os policiais explicaram para ele que na verdade não, porque eles conseguiram coletar uma amostra que estava em Missy. Ao ouvir aquilo, Luiz começou a dizer que precisava fazer algumas outras coisas, que ele tinha esquecido, que naquele momento ele tinha que estar em outro lugar, e então falou com o policial que daria a amostra de DNA alguns dias depois, na segunda-feira. Alguns dias depois, após tentar contato com Luiz pelo telefone, os policiais foram até sua casa. Ao chegar ali, eles conversaram com a namorada, perguntaram onde ele estava e então ela informou que Luiz tinha viajado. Fora isso, essa mulher também revelou que os dois tinham se casado dias antes, em uma cerimônia bem rápida, e isso deixou os policiais ainda mais desconfiados dele, já que ele estava há anos com essa mulher, nunca tinha se casado com ela e provavelmente só tinha feito isso porque assim ela não poderia testemunhar contra ele no tribunal. Ao interrogar essa mulher, os policiais falaram sobre Missy, eles perguntaram o que os dois fizeram aquela noite e então ela disse que grande parte da madrugada Luiz não ficou com ela. A esposa informou que por volta de meia-noite ele saiu de casa, chegou, tomou um banho, depois disso saiu de casa novamente e quando voltou parecia bastante agitado. Ao ouvir isso, os investigadores pediram que ela informasse onde ele estava. Inicialmente ela não quis, porém quando eles contaram que Missy passou por um abuso aquela noite, ela ficou nervosa e resolveu falar.
Assim que os policiais foram até essa outra cidade onde Luiz estava, eles o encontraram. Também encontraram o carro que ele tinha dirigido até lá e esse carro estava queimado. Eles então conseguiram um mandado judicial para conseguir uma amostra de DNA dele e por isso Luiz não pôde negar e teve que entregar. Quando um novo interrogatório com Luiz se iniciou, ele disse que na noite dos acontecimentos estava correndo pelo complexo de apartamentos, fazendo exercícios. Disse que em certo momento viu o apartamento de Missy queimando, entrou no local e então a encontrou. Ele falou que nesse momento fez respiração boca a boca com ela para que ela pudesse respirar, mas como ele percebeu que nada estava acontecendo, ele saiu do apartamento, foi para casa e depois dormiu. Os investigadores, obviamente, não acreditaram nessa versão, até porque, de acordo com os bombeiros, era impossível entrar naquele local. Eles só conseguiram entrar ali depois de horas e horas trabalhando, então não tinha como aquilo ser verdade. E ele só estava falando sobre a respiração boca a boca porque provavelmente queria explicar por que o DNA dele seria compatível ao encontrado em Missy. Enfim, após os investigadores pressionarem muito ele e falarem muitas e muitas coisas, ele resolveu dar outra versão, confessou, mas não completamente. Nessa segunda versão, ele disse que por volta de meia-noite ele foi até o apartamento de Missy, bateu na porta, ela permitiu sua entrada e então, de acordo com ele, os dois tiveram relações íntimas de forma consensual. Depois disso, Luiz falou que teve uma espécie de apagão, que não se lembra muito bem das coisas, falou que se lembra somente de ir para a cozinha e mexer nos talheres e então depois, quando ele voltou a si, percebeu que Missy estava sem vida. Depois disso, segundo ele, foi embora, foi para casa e quando os policiais o questionaram sobre como queimou o apartamento, ele falou que não se lembrava disso e não sabia quem tinha feito aquilo. Apesar de não confessar completamente, ele continuou preso. Alguns dias depois, saiu o resultado da amostra de DNA dele. Ali se confirmou que sim, sua amostra era completamente compatível à encontrada em Missy e por isso, alguns anos depois, aconteceu seu julgamento. Ali no tribunal, os promotores disseram que na noite em que tudo ocorreu, Luiz foi até a casa de Missy, como ela o conhecia, permitiu sua entrada e então ele fez o que fez. De acordo com eles, provavelmente Luiz queria ficar com Missy de qualquer jeito já há algum tempo e como sabia que não tinha chance, ele resolveu fazer tudo aquilo. Ainda segundo os promotores, após tirar a vida de Missy, ele foi para casa, tomou banho, depois disso voltou ao apartamento porque ele precisava se livrar de qualquer evidência. Ao final de tudo, mesmo com ele se declarando inocente, as evidências provaram o contrário e assim Luiz foi sim considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Conforme falei para vocês, ele nunca confessou completamente o que fez e também nunca deu uma motivação para ter tirado a vida de Missy. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada, e ativa o sininho para ser notificado dos vídeos, para você sempre vir aqui quando tem vídeo novo. Como eu sempre digo, se a plataforma não te avisar, vem aqui toda semana, eu coloco vídeos 3 vezes por semana. Nessa semana em específico, os vídeos vão sair em dias diferentes do que eu costumo postar, e então eu peço de coração que vocês fiquem atentos e venham aqui para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Se você perder, é só clicar na aba vídeos aqui do canal que você já consegue se encontrar. Obrigada a quem ficou até o final desse vídeo, quem sempre está aqui me ajudando com a visualização, e é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.